Parece que esse design do coisa revelado nesse novo trailer do Quarteto Fantástico tá dividindo um pouco as opiniões. Mas, como sendo na minha área, essa questão de design de personagem, eu tenho algumas coisas a comentar. Rocker Drawing. Salve humanos, Headset Online, e dessa vez fugindo um tiquinho da pauta aqui do canal, que apesar de eu falar sobre animes, games e cultura pop em geral, que incluiria os quadrinhos, eu tento trazer mais um foco numa área mais dark, então seja a questão de Dark Fantasy, ou uns personagens mais edges, como no caso até da Marvel mesmo, eu eventualmente ia acabar falando sobre X-Force, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, o Inferno da Marvel em geral, essa questão dos anti-heróis. Mas, ainda assim, essa polêmica tá tão forte que eu não me aguentei e eu teria que dar os meus 2 dedos aqui sobre essa recepção que teve o design do Coisa. E, antes de qualquer coisa, eu já aviso que eu gostei, sim, do design do Coisa. Mas eu entendo porque algumas pessoas estão estranhando ele, seja por conta de outras participações que ele teve na mídia em relação a jogos, mas vamos por partes, assim. Uma coisa para quem não tá tão ambientado com o quadrinho, é importante ressaltar, é que a forma que eles fazem as edições, né, os volumes, é diferente do esquema dos mangás, em que praticamente tem o mesmo estilo durante a obra toda. No máximo, quando o autor dá uma amadurecida, ele acaba com o tempo devagar alterando o seu traço, ou conforme trocam-se os seus assistentes, sua equipe, a gente acaba tendo essa comparação, né, do começo da obra sendo um pouco diferente do fim da obra. Mas já que o sistema da Marvel e da DC em geral é muito mais industrial, então tem equipes muito grandes de pessoas trocando todo ano, isso faz com que diferentes tipos de artistas tenham dado a sua própria característica para determinada história. Então, é muito comum você pegar de ano em ano o design do personagem, seja a estrutura corporal, as feições, ter uma mudança muito radical, seja pelo tom da história ou justamente pela identidade do artista. E nesse caso do Coisa, eu consigo identificar que a intenção deles era referenciar a versão original do Quarteto Fantástico, lá do século passado, a primeira equipe já feita na Marvel, justamente criado o Quarteto Fantástico, o Stan Lee fez pensando em competir com a Liga da Justiça, adicionando essa questão familiar. E é interessante que lá a questão da estilização do Coisa era muito maior, então a gente tinha essa tampa da cabeça num formato muito mais distorcido, digamos assim, em relação às sobrancelhas, à proporção do queixo, o nariz era muito menor do que a gente vê hoje em dia, os olhos eram mais redondinhos, mas é justamente, já que eles estão querendo começar do zero a imagem que o Quarteto Fantástico tem, eles referenciaram aquela galera lá. Mas uma coisa que vale ressaltar é que a cada década, mais ou menos, a proporção do Coisa foi se alterando, então vi algum pessoal comentando em relação a ver o Coisa baixinho, né, em relação até o outro filme live action teve o Coisa na mesma altura. Isso porque em muitos jogos e até adaptações para videogames era muito comum a gente ver o Coisa de 2 metros, mais ou menos super largo, com a proporção do Hulk, que era até realmente comum em questão a algumas fases dos anos 2000 em que fosse dando um exagero maior ao tronco do Hulk, ao tronco do Coisa, mas refinando a proporção da cabeça dele. Então a cabeça, a parte acima dos olhos, não era tão maior do que o maxilar, e a própria questão as sobrancelhas dele não sendo tão demarcadas. Mas um detalhe que eu particularmente senti em relação a esse design do Coisa dá pra se dividir em 4 coisas. A primeira delas são os olhos, que particularmente faz muita diferença o tamanho dos olhos para a recepção que ele tem no público. Como diz, né, os olhos são o espelho da alma, e o Coisa mesmo tem essa característica forte nos quadrinhos de ter olhos muito bonitos, olhos grandes, olhos azuis, assim, que justamente mostram essa humanidade dele, essa conexão com a forma humana. Justamente a única coisa que não se alterou nessa toda a estrutura de pedra dele são os olhos, continuaram iguais, né? E em relação à proporção real, basicamente tudo da cabeça dele aumentou, menos o olho que continuou do mesmo tamanho, considerando uma roupa de efeito prático. Então isso é natural que olhos menores, olhos mais escondidos, ou até nessa cavidade mais profunda, a impressão dessa cavidade dos olhos está mais profunda por conta da proporção das sobrancelhas, justamente faz com que essa empatia com o personagem não seja tão direta em relação a quando você tem olhos grandes, que naturalmente
a gente tem muita conexão com os animes, muita conexão com o próprio Homem-Aranha, que por mais que os olhos dele sejam desenhados, é justamente por conta de quanto maior os olhos, mais dá essa empatia pelo personagem. Agora com os olhos mais escondidos nessa cavidade e numa proporção mais realista, é cabível assim de estranheza, né, em relação a até adaptações futuras do Coisa que foram aumentando o tamanho dos olhos dele, já que personagens brutamontes normalmente têm essa flexibilidade maior de você estilizar a anatomia do rosto dele, né, seja a posição do nariz, como a gente viu isso, que inclusive é o segundo tópico que eu ia comentar, que é o próprio tamanho do nariz, que eu vi um pessoal estranho dele estar pequeno demais, desproporcional ao restante, e é natural, no caso, pensando você a referência original deles, que de fato tinha um nariz assim muito pequeno, bem no meio dos olhos, bem elevado em relação à posição da boca, mas eu digo, é natural a estranheza para quem está mais acostumado com as adaptações modernas, e com o passar do tempo, o tamanho do nariz dele foi sendo aumentado, não só em altura, em largura, como até deixando às vezes um pouco mais próximo da boca. E boca essa que é o terceiro tópico que eu senti um pouco de diferença, que aí no caso foi uma escolha artística, que é em relação a essa região do bigode, que até eu peguei aqui em comparação alguns quadrinhos que eu tenho, que é, por exemplo, aqui em Guerras Secretas, era nítido, não sei se dá pra ver direito, ó, mas por exemplo, aqui ó, a distância minúscula entre o nariz e a boca, essa região do bigode ser muito mais curta, sem contar que as adaptações mais modernas do Coisa foram tornando essa região reta. Então, como se fosse no nosso rosto mesmo, a anatomia do ser humano tradicional, justamente faz com que não tenha uma curvatura muito grande nesse aspecto de focinho, que nessa versão do Coisa eles acabaram ressaltando. Então, parece que ele tá com ar inchado, assim, que dá esse aspecto de focinho de dinossauro. Que eu vendo aqui, até eu tinha separado uma página que dá para ver mais evidentemente isso, ó. Por exemplo, aqui que eles colocam basicamente a proporção de um nariz muito mais pontudo, muito mais próximo da região dos olhos de que seria uma anatomia comum, né, numa estilização menor. Esse quadrinho sendo de 2016. Ou até, por exemplo, a edição que ele teve nos Guardiões da Galáxia, apesar dele estar com o nariz pequeno, em comparação àquela outra que eu mostrei, você vê, em questão de pouquíssimo período, assim, poucos anos, ele já tem uma diferenciação grande. Mas aqui ó, é outra amostragem do Coisa com essa região reta, ó, tá vendo a distorção da mandíbula dele até as maçãs do rosto. Você vê que ele faz até uma curva para dentro, mostrando que de fato essa região era curvada para dentro, não assim para fora, como está no filme. Porque é uma escolha anatômica mesmo, o que inclusive, por mais que tenha esse apelo estético, no fim das contas ainda está alinhado com o próprio conceito do personagem, né? De justamente ter essa forma grotesca que assusta as pessoas, que ele mesmo tem essas dificuldades de se aceitar, ele acabou perdendo seu relacionamento por estar justamente com o que mais sofreu, né, no fim das contas, dos 4 afetados. Um dilema parecido com os X-Men em relação aos Morlocks, né, aqueles mutantes que vivem no esgoto, o que no fim das contas eu acredito que, apesar de fato, na minha opinião, ele está mais feio do que nas versões modernas do Coisa, assim como ele também já era feio nos quadrinhos lá do século passado, eu acredito que está alinhado com o personagem. E isso, a gente indo para a quarta alteração, que essa eu vi praticamente ninguém comentando, mas eu particularmente percebi, por eu estar acostumado a analisar essas questões de estética. Quem é fã de Sonic também gosta de pescar esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, que é em relação ao tamanho da cabeça dele. Então, algumas versões, eles deixam que a maior parte do que vem acima dos olhos é a sobrancelha e só um tequinho de cabeça, enquanto às vezes alguns pegam praticamente uma linha reta numa cabeça menor, basicamente deixando o maior peso da proporção do rosto dele em relação ao maxilar, como até nesse outro quadrinho dos Guardiões da Galáxia, dos Vingadores, que eu tenho aqui, Vingadores de 2012, inclusive esse foi o primeiro quadrinho da minha vida, ó. Você vê o tamaninho da testa dele, ó. É muito pequena,
No caso, as próprias sobrancelhas mesmo, apesar delas continuarem grossas, ainda assim, você vê que a maior parte da cabeça dele é do olho para baixo e não do olho para cima, enquanto foi uma escolha estética dessa adaptação ainda manter uma quantidade razoável de cabeça acima da sobrancelha. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, se no caso vocês gostaram do coisa, assim como eu, no caso não vi problema em relação, ou se você acha que deveriam ter caprichado um pouco mais, considerando que provavelmente esse Quarteto Fantástico vai ser permanente daqui para frente no UCM. E inclusive deixa aqui suas expectativas sobre esse filme. No caso, inscreve aqui no canal para mais conteúdo nesse sentido, do lado mais dark da Marvel mesmo, até de animes e outros games. Beleza? Falou e fui.